Minha gente, meu povo, boa noite, maravilha, que noite abençoada essa, né? E que felicidade é a minha em ter você como nossa companhia aqui de todas as noites. Hoje, quarta-feira, dia 23 de abril, entrando na sua casa agora através da TV, canal 25.1, eu fico muito feliz, com o coração cheio de alegria e com muita gratidão, porque eu sei que você para o seu expediente aí antes de dormir e diz, eu quero receber mais de Deus através da TV. No YouTube também, nós estamos ao vivo aqui no canal que é o Olhe nos Meus Olhos, o nosso canal do YouTube que você pode compartilhar agora, mandando mensagem para quem você quiser, ainda utilizando o link e indo aí nesse grupo, não é? O grupo do trabalho, do colégio, da família, o grupo dos amigos, daquelas pessoas também que faz tempo que você não fala, vai lá e desperta, coloca esse link agora para que a nossa audiência aumente, que a mensagem chegue muito longe e que pessoas possam ser abençoadas também nessa noite. Já quem está ouvindo no rádio, agora no alto rádio do seu carro, no ônibus, voltando do seu expediente de trabalho para casa, ouvindo então no seu posto de trabalho, ouvindo a Rádio Líder 92.1, tá na Líder, tá ligado em Jesus. Eu fico muito feliz em receber aqui uma das vozes proféticas dessa nação, a ponto de despertar curiosidade de onde vem essa graça e de onde vem essa disponibilidade para ser usado de forma poderosa. Eu estou falando de um paranaense, profeta, pastor, pai de família e, durante muito tempo, atuou também como empresário, empreendedor, correu atrás, guerreou, venceu e vive a carreira que é proposta. É uma carreira que faz muito sentido, é levar a mensagem, pregando a palavra e dando oportunidade através de tudo aquilo que Deus tem entregue a ele. Eu estou falando aqui nada mais, nada menos que pastor Jerônimo Moura e a minha equipe recebe ele com uma salva de palmas aqui. Seja bem-vindo, meu amigo. Felicidade. Deus abençoe, Renatinho, príncipe de Deus, é um prazer, uma honra. Quero glorificar o Senhor por esta fidalguia. Estamos aqui depois de um belíssimo culto, uma tarde apoteótica, vivemos algo extraordinário. Na realidade, nós estamos vivendo aqui há quase 4 dias que nós estamos aqui, aleluia, nessa igreja que eu amo, admiro, a liderança, o meu Abraão, missionário Ivan Cruz, pastora Miriam, aleluia, que são um exemplo de fé, pessoas de amabilidade, humildade, simplicidade, são guerreiros. Mas eu quero glorificar o Senhor por esse momento, os telespectadores, que Deus abençoe os ouvintes. Estamos aqui, aleluia, eu acredito que será extraordinário essa conversa, esse tete-a-tete, que Deus possa ali abençoar com ricas bênçãos dos céus ou copiosas bênçãos dos céus. Está aqui esse amigo, aleluia, pastor Jerônimo Moura, amigo da remida do Senhor. Aleluia, muito bom. Olha, o pastor Jerônimo é esse querido que você já acompanha. Através do rádio você já ouviu alguma mensagem? Ou através do YouTube também, procurando Jerônimo Moura, pastor Jerônimo Moura, ou aqui presencialmente em um dos cultos da Remida também, que você já viu. Já viu e já disse, nossa, de onde foi que esse homem veio, rapaz? Eu estava do lado de uma senhora esses dias, e ali o espírito da profecia, a graça de Deus começava a repousar sobre a vida dele, e na ministração da palavra, uma senhora cutucava a outra e dizia, nossa, esse homem nem parece da terra, olha aí. E cada vez que ele ia ministrando a palavra, Deus ia trazendo uma revelação poderosa e o povo era contagiado pelo poder e o amor do Senhor que tomou conta desses dias aqui. Pastor Jerônimo, a pergunta que aquela senhora me fez, eu vou fazer ao senhor. O senhor veio da onde? Como é que é a sua história, a sua infância? Filho de quem? É filho de Deus? Nasceu na barriga da sua mãe? É uma pessoa normal? Como é que é tudo isso? Fica à vontade de o senhor contar aqui. Renatinho, aleluia, tantas perguntas. Na realidade, esse Brasil, Vossa Excelência sabe que eu sou um líder, aleluia, hoje da Assembleia de Deus, AD, Ministério do Avivamento. Estamos ali em Santa Catarina, estamos ali também em Rio Grande do Sul, estamos ali em Balneário Camboriú. Muito bom. Ali a terra das missões. Verdade. Balneário Camboriú, aleluia, tá ali, teve ali esse Abraão, esse príncipe de Deus, pastor Cezino Bernardino, que foi uma voz profética para Santa Catarina, não só para Santa Catarina, para esse Brasil todo, é o pai das missões. Mas estamos ali com a nossa catedral ali em Balneário Camboriú, na rua Dom Abelardo, 55, Vila Real. Estamos com a nossa sede, a sede do Avivamento, ali em Criciúma. Aleluia, estamos ali com toda a nossa família, ali em Criciúma. Estamos ali também em Novo Hamburgo, a nova sede do Avivamento. E nós estamos também ali em Sombrio, Jacinto Machado. Hoje nós estamos regozijando em Deus, por tudo que Deus tem feito. Para que Vossa Excelência venha saber, os ouvintes, os telespectadores, eu sou pé vermelho, meu amigo. Eu sou oriundo do Paraná, sou
paranaense, nasci em Maringá. Logo, logo eu vim para o Paraná, uma cidade ali próxima a Curitiba, e depois aprove o Senhor. Na realidade, eu morei 3 anos no Distrito Federal, Brasília. Sim. Ali foi a minha formação. Eu trabalhei 14 anos para o Ministério da Assembleia de Deus, Ministério da Conamad, Ministério de Madureira. Então, a nossa formação é em Madureira. Fizemos ali, nós temos um pai, que foi um pai, nos auxiliou muito, o pastor Paulo Ferreira foi o meu pai, que nos auxiliou ali em Brasília, Distrito Federal. E depois de Brasília, nós fomos para o Paraná. Fomos lá, começamos a fazer um dos maiores trabalhos de vigília Aleluia. do Sul. E ali Deus foi fazendo, Deus foi acrescentando. Mas eu quero dizer para Vossa Excelência, na realidade eu recebo muitas perguntas acerca do meu chamado, acerca do meu ministério. Eu vou ser muito claro, e aqui para os nossos queridos ouvintes, amigos, príncipes e princesas que estão aí ligados, de olho... Olhe nos meus olhos. Olho nos meus olhos. Isso é muito profundo. Aleluia. Mas eu quero dizer para vocês que eu não venho de raízes evangélicas. Meus pais não eram evangélicos. Vim de uma raiz espírita, outra católica. Na realidade, eu fiz primeira comunhão, eu fiz a crisma. E no Paraná, eu quase fui coroinha. Olha aí. Eu auxiliei um padre que se chama Padre Tomás. Ali a minha avó é aquelas beatas roxas, assim. E nós chegamos já a vender os santinhos na frente da igreja. E o chamado foi diferenciado. Na realidade, para quem não sabe, vai saber agora. Depois de tudo isso, né, eu precisava de algo diferente. E é onde eu fui praticar um esporte. E nesse esporte eu fui muito bem quisto. Qual era o esporte? O esporte era o skate. Olha aí. Eu estava quase entrando para profissional. Qual a idade você no tinha? Skate. Na realidade, eu comecei a andar no skate dos 12, aceitei a Jesus com uns 17 anos de idade. Então, eu era bom naquilo que eu fazia. Com 12 anos você já estava praticando? 12 anos. Aonde é que você fazia os 360, descia no Ralph? Como é que era? Na realidade, eu tinha duas... Qual a cidade lá? Na realidade, Paranaguá. Tá. Paranaguá e Curitiba. Eu atuava na área do skate. Eu era bom naquilo que eu fazia. A turma conhecia? Muito, porque na minha cidade eu acho que eu era um dos melhores skatistas. Tinha um codinome? Tinha um apelido? G do skate. Era radical. Na realidade, eu estava quase entrando para profissional. Eu andei com os maiores skatistas desse Brasil, que hoje estão na Califórnia, Estados Unidos. Bob Berquist, o Rodil, o Piolho. E eu tenho amigos hoje que estão na Califórnia e vivem do skate. Essa turma que patinava, esquiava, treinava com você ali, é isso? Rapaz, então tem muita história aí para contar. Renatinho, muita história. Então, o meu chamado foi algo diferenciado, né? Porque eu amava o skate. Na realidade, eu queria viver do skate. Eu era bom, como eu falei. Seu pai te incentivava? Na realidade, os meus pais não incentivavam, tá entendendo? Mas o benéfico foi que, naquela época, o skate era muito criminalizado. Sim. Mas eu não, graças a Deus, eu nunca... usei drogas, enfim, o vício mesmo era o skate. Eu tinha patrocínio, eu estava quase pegando um outro patrocínio grande, que patrocina skatistas aí a nível Brasil, né? Já tinha um patrocínio, eu estava pegando um patrocínio aí que nem diz o paranaense, do topo, né? Coisa boa. Coisa boa. E naquele dia eu fui correr um campeonato brasileiro. Nesse campeonato brasileiro eu fiquei em segundo lugar no brasileiro. Rapaz. Andando de skate, eu fiquei em segundo lugar no brasileiro. Então aquilo ali mexeu muito comigo. E eu falei assim, eu vou viver do skate, eu vou andar pro skate. Eu quero mais. Nessa hora você não tinha conhecido o plano da salvação ainda não? Na realidade eu tinha um pastor. Tá. Um pastor que morava quase na rua de minha casa. E na realidade eu nunca fui evangelizado. Eu vou dizer um negócio aqui. Sim. Para os nossos telespectadores e para os nossos ouvintes, eu pensava antes que eu era diferente de todos. Desculpa a expressão, vocês vão... Eu falei assim, será que eu sou um extraterrestre, alguma coisa assim? Por quê? Porque eu tinha um chamado, tá entendendo? Sim. Diferenciado. Porque eu era uma pessoa muito boa de coração. E eu, Renatinho, eu tinha uma sensibilidade incrível no mundo espiritual. O que é isso, pastor Jerônimo? Então, quando na realidade, eu vim de família espírita, família católica, e o meu pai, ele separou da minha mãe quando eu tinha 7 anos de idade. Meu Deus. Então, a minha mãe é uma guerreira, uma Débora. Mãe e pai? Não,
uma mulher de um caráter ilibado. Eu glorifico a Deus pela vida daquela princesa, daquela guerreira. E ela foi o pai e mãe. E na realidade, como que eu posso falar acerca dessa sensibilidade? Eu estava no meu quarto e eu estava ali. E de repente, parece que entrava uma sombra no meu quarto. E eu começava a indagar, o que é isso? O que é isso? Então o negócio era muito forte, que depois de tudo aquilo, aquela sombra que eu via... Você via ela de olho aberto? De olho aberto. Então, a presença estava ali. Isso. Então eu tinha essa sensibilidade muito grande. Por isso que o meu chamado foi diferenciado. Né? Estou falando aqui para os nossos ouvintes, para os nossos amigos nesse podcast... Olho no olho. É desse jeito. E incrível que quando eu tinha essa sensibilidade, no outro dia, a nossa casa era invadida com bandidos, ladrões, porque naquela época no Paraná era muito ladrão que visitava as casas, roubando. E quando eu tinha essa sensibilidade, no outro dia, a minha casa era assaltada. Tá entendendo? Foi a primeira vez? Não, isso daí eu tinha muito sensibilidade. Então, por isso que eu achava, será que eu sou alguma coisa, um extraterrestre, alguma coisa assim? Você estava na flor da idade da juventude e não tinha experiência ainda com o transcendente. O mundo espiritual. O mundo espiritual. Você não fluía ainda porque você não sabia o que estava acontecendo. Você deu... Sua mãe sabia desse expediente que acontecia com você? Porque na realidade, Renatinho, foi assim. A minha mãe falando, quando eu tinha 6 meses de idade, nos braços de mamãe, isso aqui é muito profundo, estou falando aqui ao vivo. É a primeira vez que você está falando? Primeira vez que eu estou falando. Nunca falou em lugar nenhum? Isso aqui me arrepia todinho. Minha mãe falando assim, que eu estava dando uma convulsão. Eu estava morrendo nos braços de mamãe. Estava me dando uma convulsão e eu estava praticamente morto nos braços de mamãe. Até então, meu pai estava no carro, dirigindo, minha mãe comigo, eu dando convulsão, quase morrendo. E só para chegar no hospital, eles pegaram um tráfego muito grande, muito carro. Então eu estava morrendo no braço de mamãe. E o incrível, Renato, isso aqui me arrepia. Eu sinto a presença perene de um Deus que é poderoso. Aleluia. Porque eu acredito que Deus é detalhista. Sim. Ele é ontem, hoje e será eternamente Deus. Aleluia. A ciência se torna minúscula em torno a saber o Deus que nós servimos. Perfeito. Então é muito profundo, Renatinho. Estou falando aqui ao vivo. Eu creio. E minha mãe... Meu filho vai morrer. E no outro lado da rua tinha um senhor. E esse senhor abanou para ela. Isso na estrada, em velocidade? Isso na estrada. É porque daí muito carro. Sim. Então parou a estrada e daí eu estava dando convulsão, morrendo. E daí no outro lado da rua tinha um senhor que viu a angústia da minha mãe, né? E acenou que podia entrar no carro dele. Meu Deus. Então minha mãe me pegou, meu pai... colocou no carro desse senhor e esse senhor nos levou até o hospital. Você tinha de 6 para 7 anos? Não, 6 meses de idade. Meu Deus. 6 meses de vida. 6 meses. Então é muito profundo isso aí. Olha o que eu vou relatar aqui. Então minha mãe dando entrada, meu filho vai morrer, meu filho está dando convulsão. Quando deram entrada, me levaram para a UTI, enfim. E minha mãe ficou ali na recepção e ela achou de agradecer o senhor. Achou de agradecer o senhor que fez essa gentileza. Quando a minha mãe foi procurar o senhor, não encontrou o senhor. E a minha mãe, católica roxa, né, na realidade, né? E ela falou assim, meu filho, eu acredito que quem estava ali era um anjo. Eu creio. Então, foi muito profundo, Renatinho. Então, depois do meu crescimento... Ela conta sobre o carro onde vocês entraram? Ela conta sobre o carro onde vocês entraram? Como foi? Não, porque na realidade, quando nós estávamos na estrada, muito tráfego, muito carro. Então, o senhor estava no outro lado da rua. Perfeito. Então, ao outro lado da rua lá, não tinha muito tráfego. Sim. Então, era melhor para nós chegar até o hospital. Certo. Então, quando nós fomos... Ele faz o aceno, chama. Chama, e quando nós fomos dar entrada no hospital, minha mãe achou de agradecer ao senhor. E quando ela foi agradecer ao senhor, não encontrou mais o senhor. O próprio anjo, e ela entenda assim, meu filho, eu acredito, você estava para morrer. Isso aqui eu me alegro, dá vontade de chorar. Um milagre urgente. Muito urgente. O nosso Deus, ele é detalhista. É forte. O nosso Deus, ele é imutável. O senhor está falando com o olhar marejado, aqui emocionado. Muito forte, Renato. E está servindo para outras pessoas que estão acompanhando a gente aqui agora, sabia? Muito fundo. Porque muito existem essas ações que podem acontecer talvez com você ou já aconteceram em algum momento e você ficou perdido sem saber o que tinha acontecido. Quem era? A mão do Senhor livrou
para que você tivesse uma história daqui a pouco e pudesse contar. Está sendo contado pela primeira vez a história do pastor, do profeta Jerônimo Moura aqui, que eu acho que poucas pessoas sabem, mas aí faz muito sentido, porque durante esse tempo, quem é que teve uma experiência como essa para poder contar em uma outra hora? E aqui ele está dizendo, 6 meses de vida, convulsionando, certo de que estaria caminhando para a sua morte. A sua mãe vai contar depois, e aí vem um desenrolar todo nesse mundo espiritual. A sua mãe, ela abre esse portal no mundo espiritual acreditando naquela pessoa que chamava ela. Depois você vai ter outras experiências. Na realidade, isso daí foi muito profundo. E a minha mãe falou e até que deram uma entrada, e eu correu tudo bem, né? Deus foi proteção para a glória e honra do nome do Eterno. E o Jerônimo, ele cresceu, né? Na sua criança, criança, depois adolescente, enfim. Mas eu achava que eu era diferente, né? Achava que eu era diferente. Tentei ser coroinha, eu auxiliava o Padre Tomás, mas eu via que não era aquilo que eu queria. E eu fui para esse esporte, onde esse esporte eu era muito bem quisto. Então eu estava muito profundo nesse esporte e consegui um patrocínio, que era Forfã Skate, e eu fui concorrer ao Campeonato Brasileiro. Fiquei em segundo lugar no Campeonato Brasileiro. Mas o meu desejo era sair na melhor revista, que entrevistava caras do topo, a linha profissional, que era a revista Tribo. E um dia eu andei muito, e eu acordei muito diferente, assim, sabe aquele negócio sensível? Eu falei assim, hoje eu vou para a igreja. Mas engraçado que na outra semana, eu e mais um adolescente tínhamos brigado com o filho do pastor. Olha aí. E judiamos do filho do pastor. Mas Deus, ele tem os seus meios, os seus planos. Sim. Aleluia. Os nossos pensamentos são os pensamentos do Senhor. Nossos propósitos não são os propósitos de Deus. Forte. Então, na realidade, nós tínhamos brigado, enfim. E naquela semana, depois que eu vim do campeonato de skate, corri o campeonato e os holofotes, porque você gosta que massageie o seu ego. Verdade. Na realidade, eu era o G do skate. O G que fazia manobra, e eu andava na época street e mini ramp. E quando eu almocei, descansei um pouco, peguei o skate e fui andar na pista. Quando eu estou indo, eu encontro um rapaz, um amigo de adolescência, que tinha aceitado a Jesus, Renatinho. Ele aceitou a Jesus como único suficiente Salvador. E naquele dia eu estava muito sensível. Eu falei assim, hoje eu vou para a igreja. Mas eu falei para mim, hoje eu vou para a igreja. Eu falei. E na rua... Tá entendendo? Encontrei com ele. Ele falou, G, eu falei, Fábio, depois nós conversamos que eu tô com pressa. Ele falou, vem, preciso conversar contigo. Eu parei, ouvi o que ele tinha, ele falou assim, G, eu quero fazer um convite. Eu quero que você vá para a igreja comigo porque eu aceitei Jesus. Eu falei assim, Fábio, você acredita que eu acordei com uma sensibilidade incrível, com uma alegria no meu coração, e eu vou para a igreja contigo? Então, Renatinho, naquele dia eu andei muito de skate. Nós tínhamos programado às 19h30 para ele me pegar na frente da minha casa. Eu andei de skate até às 19h30. Eu falei, você quer saber um negócio? Esse negócio de igreja não é para mim. Eu vou chegar cansado em casa, Cheguei sujo, cansado, eu vou agora, né? Eu vou embromar. Não, a linguagem do cearense. Vou embromar, isso sim. Cheguei lá às 8h, ele estava plantado na frente da minha casa, esperando. Eu falei assim, Fábio, você está louco? Você me esperou? Ele falou, esperei, você vai comigo. Eu falei, não vou, você vai comigo. Me troquei, me arrumei. E quando nós chegamos na igreja, tinha uma multidão, muita gente. Na época era um culto de uma festividade de jovens. Estava louvando o dedo de Davi. E quando eu cheguei lá, uma multidão. E parecia que as pessoas estavam olhando para mim. Eu falei, Fábio, parece que as pessoas estão olhando para mim. E de repente eu avistei o filho do pastor, que eu tinha brigado com ele. Eu falei, Fábio, eu vou sair. Não, eu vou sair porque eu briguei com o filho do pastor e olha que tá correndo Vai aqui. dar ruim aqui. Ele falou, não, nós vamos sentar lá na frente. Eu falei assim, você tá louco? Como que eu vou sentar na frente? Não. E daí uma obreira falou assim, não, tem um banco lá na frente, vocês vão sentar lá na frente. Me levaram até a frente. Era uma época de frio, eu estava de moletom. E na realidade a palavra rema veio de encontro ao meu coração, algo muito profundo. Deus direcionou uma palavra e os dedos de Davi louvaram. E o pastor fez o apelo e eu estava aceitando a Jesus como o único suficiente Salvador na minha vida, Renato. Aleluia. Então foi muito forte. Quando eu dobrei o meu joelho, eu nunca tinha sentido isso, uma alegria, e eu comecei a chorar. Quando eu chorei, alguém me abraçou. Quando eu abracei, eu olho, era o filho do pastor, ajoelhado comigo e chorando junto comigo. Então isso daí foi algo muito 17 profundo. anos. Hã? Você tinha 17 anos? 17 anos de idade. E na realidade, era um tempo de frio e ao mesmo tempo estava calor. Eu falei assim, não, tá calor.
E de repente eu senti um vento, que eu nunca senti esse vento, Renatinho. Imagine, eu falei assim, nossa, tá calor, mas é época de frio, é muito quente, tá muito quente, e tem gente me abanando. Eu olhei para ver quem tava me abanando, não era a presença do Espírito, me arrepia todinho. Aleluia, um frescor. Quelócia. Aleluia. É muito forte. Eu senti um vento muito profundo. Tá entendendo? A presença perene, a presença fidalga de um Deus que é detalhista. Aleluia. Ali eu pude ter o primeiro encontro com esse ser poderoso. O alfa, o ômega, o princípio. Marcou sua história. O fim marcou a minha história. Eu aceitando, mas Jesus chorando e todo mundo, não acredito que é ele, é o G do skate, não acredito porque as pessoas tinham uma outra visão de mim. Claro, tava vendo você na crista da onda, era o boy do momento, Isso. o cara que ia arrebentar com muitas promessas, jovem com 17 anos, segundo lugar no Brasil. Daqui a pouco esse é fogo de palha, ele se apaixonou agora, mas ele vai deixar tudo para rodar aí nas ruas do Brasil e do mundo e vai rodar muito. Esse cara não vai ficar aqui na igreja com a gente não, ele quer ser atleta. Era isso que o povo pensava quando olhava para você. Isso que o povo pensava e viu assim, não acredito que o G aceitou Jesus. Mas o que aconteceu, o Fábio falou assim, G, nós temos uma reunião de oração, eu queria que você fosse. E eu tinha que trabalhar às 6 horas da manhã. Eu saí de aceitando Jesus como o único e suficiente Salvador. Um menino, skatista, 17 anos de idade. Saí dali, já fui junto, já fui pro grupo de oração orar. Que forte. Renatinho, tão profundo que o grupo de oração terminou 5 horas da manhã. Meu Deus, ininterruptamente? Logo depois, quando você sai, aceitando Jesus, eu vou pro grupo de oração. na mesma noite? Na mesma noite. Virou vigília, então. Vigília. E eu saí 5 horas da manhã. Sabe aquele momento que era teu? Que você nunca adorou o Senhor e aquele dia você desmanchou, você não queria saber se tinha ciclano, fulano, beltrano. Você queria adorar o Senhor. Se entregou de corpo e alma. De corpo, alma, espírito e coração. E na realidade, o que é profundo, eu tinha que trabalhar às 6 da manhã, cheguei em casa às 5h30, deu tempo de me trocar rapidinho e ir para o serviço trabalhar. Então eu estava vivendo algo muito forte no mundo espiritual. Só Deus podia fazer isso com você. Só Deus, Renatinho, porque assim, eu oro por muitos atletas de Cristo. Tá entendendo? Eu oro. Mas o meu chamado foi diferente. Porque o skate era para mim mais do que Deus. Rapaz, você entende? Forte demais. Então, o meu chamado foi muito forte. Então, Deus segurou. Você tinha essa certeza. Ninguém me tira daqui. Ninguém me tira daqui. Só Deus pode fazer Só com que... Deus. Você não contava isso hora nenhuma, né? Não pensava. Eu amava o skate. Era a minha vida. E aí Deus te pegou. Deus me pegou naquele exato momento. Foi uma paixão avassaladora que deixou você detalhista. Sem chão. Ai, eu tô... Carlos, my. Aleluia. A presença de Deus é muito forte nesse podcast. Aleluia. Aqui. E na realidade, aleluia, eu aceitei a Jesus, fui pro serviço e aquela alegria. Então, quando você fazia aquelas manobras de skate, você errava, você xingava. Então mudou tudo. Os meus amigos, que se diziam amigos, desculpe a expressão e o vocabulário, eles falavam, Jeová, você é Jeová agora. E o ambiente começou a ficar diferente. Eu falei assim, não, isso não é para mim, skate. E daí eu marquei uma reunião pro meu patrocinador na outra semana. Eu falei, preciso conversar com ele, vou falar para ele que eu vou largar tudo. Fazer o distrato. E eu marquei, ele falou, tô te esperando, preciso conversar contigo mesmo. Quando eu cheguei, tinha uma mesa grande, tinha moletom novo, na época tinha shape, aquela tábua de skate. Mochila. Tudo. Rodagem. Tudo. Rodinha, eixo, tudo novo. Tudo novo para ele me presentear. Ele falou, G, é tudo teu. E eu falei assim, o que eu vou falar para ele? Que eu vou largar o skate agora? E ele falou assim, tem mais uma coisa. Ele pegou a revista e jogou no meu peito. Que era a revista de skate, eu tinha desejo de sair na tribo. Que era a revista de skate. Sim. E quando eu abro, ele falou, abra a página tal. Ali estava eu. Ali estava... o patrocínio, a história. A história toda, eu falei assim, quer saber do negócio? Igreja não é para mim. Doideira, já mudou tudo. O negócio é o skate. Eu falei, não, o negócio é skate, porque aquilo ali mexeu com o meu ego. Eu falei, revista Tribo, de skate, é o que eu queria. Então o negócio é skate, eu vou ficar um pouco light nesse negócio de igreja. Deixa eu colocar uma vírgula no senhor rapidinho aqui. Vai servir para que o senhor olhe para essa câmera aqui e fale tudo. Olha como o inimigo,
que não é brincadeira, não é? Sagaz, e a missão é matar, roubar e destruir, é estrategista, é extremamente capaz. O diabo é inteligente, não é brinquedo não. Estava pegando ele agora, a paixão fervorosa, o amor fora de série que ele estava vivendo. Em um outro dia já o patrocinador chama ele e diz, vamos sentar, porque tem isso aqui para você. E coloca tudo, o desejo, a realização, veio tudo junto. Você desejava sair na revista, já estava sendo colocado na revista a nível nacional, mundial, a revista com a tiragem lá, e aí você agora estava dizendo, e agora eu não quero mais a igreja, eu quero ficar no esporte. Sabe o que acontece? É porque o inimigo não vai chegar nunca, o pastor Jerônimo, com uma situação de catástrofe, não é? De derrota, de flagelo, de miséria para essa pessoa que está se colocando à disposição da mão de Deus. O senhor também acredita que é isso? O inimigo tem um jeito especial de enganar as pessoas para tirar do foco? Na realidade, Renatinho, o nosso adversário ele é sutil e sagaz. Né? Ele foi o querubim ungido da guarda, coberto das pedras alfogueadas. Eu acredito que o único que podia chegar na presença de Deus com um cântico era a estrela da alva, que era considerado. Forte. Não é verdade? Isso. Imagina o único que podia chegar na presença de Deus com um cântico. É uma ilustração minha, uma forma figurativa. Eu acredito que Deus fez os céus e a terra. E ali estava o diabo. Ali estava Lúcifer, um anjo de luz. Mas ele se ensoberbeceu, ele pensou que poderia ser maior do que Deus. A Bíblia nos diz que ele trouxe a terça parte dos anjos. Sim. Então, imagine a sutileza, imagine a sagaz. A Bíblia nos diz que o diabo vem para roubar, matar e destruir. Mas o Cristo Nazareno veio para dar vida em vida com abundância. Mas o que me chama a atenção é como aquela passagem que o nosso adversário levou Cristo lá no pináculo. Sim. Né? Se você é filho do Deus vivo, então prometeu várias coisas. Então o diabo, ele não vem com chifre, desculpe a expressão. Sim. Não vem com a boca de fogo, ele vem com a sutileza. Ele vem com a artimanha, olha o que eu tenho para você. Verdade. Então aquilo mexeu com o meu ego, falei assim, o negócio é skate, não é igreja. Rapaz. E daí passou a semana, eu estudava à noite, e daí na outra semana um amigo meu falou, Gê, vamos para a igreja hoje? Eu falei, não, eu tô cansado, eu tô essa semana de prova, então eu preciso estudar um pouco. Ele falou, não, tem um homem lá que ora, as pessoas são batizadas com o Espírito Santo, queria que você fosse, tanto ele insistiu, eu fui. Te fez um chamado forte, fez um chamado forte. Despertou em você o desejo. Despertou o desejo. E na realidade eu fui. E quando eu cheguei lá, uma multidão também, e eu orando, o pastor desce do altar e coloca a mão na cabeça e diz para mim, continue orando. Quando ele fala continue orando, eu sou batizado com o Espírito Santo. Aleluia. Ele me arrepia todinho. E quando eu sou batizado com o Espírito Santo, eu senti algo tão forte, tão estrondoso, que eu saí daquela reunião falando assim, hoje eu largo do skate. Rapaz, Deus te marcava sempre. Marcava. Deus é muito detalhista. E ali começou o ministério do pastor Jerônimo Moura. Eu fui cooperador, eu fui diácono, né? Depois fui para Brasília, mas eu subi os degraus. Eu fui líder de mocidade. Então o meu ministério chamou tão atenção que eu era muito visto pelos jovens. Todo mundo queria estar comigo pela minha espiritualidade, pela minha sensibilidade no mundo espiritual. Assim como você era radical no esporte, Deus te pega e você se transforma radical em Deus. Profundo. Muito profundo. A idade ali estava com quantos anos? Nessa hora que você agora tem esse encontro e a presença de Deus toma você... 17 para 18 anos de idade. Então o chamado foi muito grande. Então Deus foi uma mudança radical, porque precisava de tudo isso, esse encontro forte, impactante. Tá entendendo? E as pessoas olhavam, pô, eu Jerônimo, e Deus fazendo na minha vida. Então a minha avó falou, não, você tem a sua religião, minha mãe não, e eu fui firme, eu fui fiel, larguei do skate e ali começou a minha jornada. Na realidade, Renatinho, aceitar Jesus é o primeiro passo. Verdade. Jesus, bem expressivo, ele falou, no mundo tereis aflições. Então tenha de bom ânimo. Então aceitar Jesus, todos que estão me ouvindo, é o primeiro passo. Então tem muita coisa, tá entendendo? Porque nós temos um espinho que muitas vezes impede de nós triunfar. A Bíblia nos diz que Paulo tinha um espinho na carne. E sempre descia um mensageiro de Satanás para esbofetear Paulo. Verdade. Mas o Senhor foi muito expressivo. Falou, Paulo, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Isso é doido demais. Porque quando você pensa que está fraco, aí que você está forte.
Então eu acredito que o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Está ministrando muita gente. Porque Jesus falou assim, ei, no mundo você vai ter aflição, vai ter guerra, vai ter peleja. Tá entendendo? O evangelho não é um mar de rosa. O evangelho são para gladiadores, para guerreiros, tá entendendo? Então eu casei muito cedo, eu casei com uns 18 anos de idade. Minha esposa. Eu estou casado há 29 anos, não parece, mas eu estou casado há 29 anos. Glória a Deus, que lindo. Eu tenho, aleluia, minhas filhas, eu glorifico a Deus por isso. Queria fazer Fica à vontade, tempo é do senhor. Queria fazer um menino, mas não conseguimos. Adotei um Shih Tzu e um Yasa. Mas agora, para a glória e honra do nome do Eterno, a minha filha mais nova, Cassiane, levita, adoradora, enfermeira, ela está grávida de 4 meses. O Benjamin está chegando. O garotinho está vindo aí. Deus é muito fiel. Aleluia. Então, meu chamado foi muito grande. Eu, na minha simplicidade, porque eu sou essa pessoa, eu tenho um carisma diferenciado, uma graça de Deus, né? Deus, ele me chamou para algo diferente. Quando o senhor fala aqui agora desse carisma e dessa graça que Deus derramou em sua vida, é uma realidade, o Brasil reconhece e o mundo também, que já recebeu o senhor com a oportunidade de ser usado na palavra. Vai deixar o esporte, a prática, o destaque, como estava funcionando, fluindo, acontecendo, que teria uma ascensão. Se tivesse continuado, teria uma ascensão. Não é? Eu acredito isso porque, como o senhor tem contado, faz muito sentido a turma dizer, não, ele ia ser um atleta de alta performance. Mas aí o Senhor tira você desse lugar e alguém já disse assim, não, quando eu estava no mundo, eu deixei tudo. Você entendeu que deixou o nada pelo tudo que é Deus, ou você acha que deixou tudo por quem que é Deus? Então, como é que é essa definição que você pode dizer? Não, na realidade, Deus, Deus é tudo na minha vida. Tá entendendo? Não é nós que aceitamos a Ele. Ele está aceitando a nós e falando assim, quer? Eu vi uma luz no fundo do túnel falando assim, Jerônimo, eu quero. Eu falei, não, eu quero também, eu vou mergulhar de cabeça. Não, isso é muito bom, sabe por quê? Porque tem gente que vai contar um testemunho e diz, eu deixei tudo, eu deixei tudo, eu fiquei pensando o dia, tudo o quê? Né? A vida que você tinha lá, você não pensou muito não. Quando o Espírito Santo te pegou, de tantas marcações que você já tinha com várias experiências com Deus, agora em vez e meia tentando fugir, quando você é pego ali, você diz, é aqui que eu quero, vou pra cima, o contrato vai embora, o skate fica do lado e você vai começar a fluir em Deus. Fluir. E eu trabalhava, eu era gerente de vendas, trabalhei na DirecTV, na Galaxy do Brasil, na Rigres, que é a maior empresa de satélite do mundo. Né? Eu fui gerente de vendas, supervisor de vendas. Na minha área eu era muito bom, mas o meu chamado falou mais alto. E na realidade, quando eu aceitei Jesus, Deus usou vários profetas, vai ser um pastor. Eu falei, pastor, eu vou viver de cesta básica, enfim. Eu falei, não, eu estou no meu serviço, quero o meu serviço. Mas Deus mudou tudo, Renatinho. Eu trabalhava e encontrei minha esposa. Na realidade, eu louvava com ela e ela gostava de mim. E daí ela orou muito, a minha esposa orou muito. E estamos aí, vai para 29 anos de casado, né? 29 anos de casado. Eu faço parte, sou o pastor-presidente da Assembleia de Deus, Ministério do Avivamento do Sul. Né? Estamos aí guerreando, tentando conquistar o ápice da vitória, mas eu tenho aí, pela misericórdia de Deus, como que eu posso, eu tenho alegrado uma geração que está vindo, tá entendendo? As pessoas falam assim, apesar que eu me sinto novo ainda, 48 anos. Tá novo. Todo mundo fala assim, pastor Jerônimo, respeito, que é um dos profetas antigos. Mas o que me chama a atenção no meu ministério, Renatinho, é o conteúdo que acontece. Sim. Porque conta fatos, não é argumento. Deus fala hoje, cumpre no amanhã. Então eu tenho testemunhos assim. Eu tenho um testemunho de uma obreira nossa, que é a Simone. Simone entrou com câncer, com 100 dias de vida, ali em Criciúma. Ela entrou escondida na igreja. Deus achou de falar muito com ela. Ela estava com câncer em pâncreas. E câncer no pâncreas é difícil. Não tem, é difícil. É só Deus para curar. E o médico deu 100 dias de vida para ela. Hoje ela está viva já, 3, 4 anos, não tem mais nada de câncer. Aleluia, Deus foi glorificado. Então eu tenho visto, assim, muitos testemunhos. Eu acompanho o senhor de perto ali no Instagram, nas redes sociais, e vejo que é algo, eu até disse para um amigo, rapaz, é muita doideira, assim. O cara, como Deus usa o Jerônimo? Não é normal. Você lembra quando foi a primeira vez
que você teve essa ativação profética e o Senhor te tomou em uma palavra de revelação, de sabedoria, que você trouxe ao coração de alguém? Você lembra? Quantos anos tinha? Onde foi? É porque, na realidade, como eu estou falando para ti, eu já tinha esse chamado. Sim, você me contou. Na realidade, eu me achava diferente, tá entendendo? Não sabia qual era esse talento e esse dom que estava em você. Então, a dimensão foi assim, é fora do normal. Então, Deus começou já a usar a minha vida, já começou a fazer algo uns 18 anos de idade. Certa feita, eu estava em casa e alguém falou assim, será que o Jerônimo pode orar na minha casa? O senhor falou para mim assim, ó, dobra o joelho que vai vir... É muito profundo isso daí, tá entendendo? Sim. Porque por parte profetizamos. Sim. E por parte falamos. Perfeito. Tá entendendo? Não julguemos o profeta, mas se é profecia. Eu quero me informar aqui nesse podcast que tem os falsos, mas tem os verdadeiros. Sim. Porque eu sou um pastor ainda que gosto de orar, que gosto de buscar. Eu estou na igreja praticamente todos os dias. Eu tenho um sábado para tentar descansar com a família. Mas eu tenho, aleluia, além desse Brasil, eu tenho aí as igrejas para nós percorrer. Então não tem tempo para outras coisas, tá entendendo? E eu vejo muitas vezes aí na internet, com uma terra sem lei, desculpa a expressão e vocabulário, muitos profetas sendo discriminados, tá entendendo? Aleluia, crendo nos meus profetas, prosperareis. Perfeito. Tá entendendo? Se não há profecia, a igreja se corrompe. Verdade. Tá entendendo? Mas bate nos profetas e não, meu irmão. Tem os sérios de Deus. Tem os sensíveis de Deus. Tem os Elias. Aleluia. Tem os tisbitas de Jesus. Aleluia. Tem aqueles que Deus chamou para ser a diferença, fazer a diferença. Quando aquela mulher sulamita olhou para o esposo e falou assim, ei, verdadeiramente, aquele homem que passa por aqui é um homem de Deus. Porque um homem de Deus, ele é diferente. Verdade. Não é o topete, tá entendendo? Porque eu sou diferente até no vestir. Tem um estilo diferente. O meu estilo é diferente. E isso tem abrilhantado muitas pessoas. Tem os críticos, aleluia. Tem as pessoas que gostam, tem as pessoas que não gostam. Mas quem eu tenho que agradar é o meu Deus, é o meu Cristo, é o meu Nazareno, é o meu Senhor, que ressuscitou ao terceiro dia. E todo esse estilo não faz o senhor diferente, porque a gente percebe a atenção quando para fazer uma fotografia, atender, estender a mão, orar, e tem uma vida normal, não é? No convívio aqui de dar atenção ao povo. Agora, esse cuidado, esse desejo de como tem responsabilidade, encargo de caminhar com a palavra debaixo do braço, tem essa responsabilidade também de estar bem apresentado, de verdade, para que a comunicação seja de forma perfeita. O senhor estava me contando, e aqui vem muitas coisas na minha cabeça, até um testemunho que eu tenho para contar quando eu cheguei na Remidos e o senhor estava pregando no dia, eu nunca tinha lhe visto. Nunca tinha. Pastor Márcio está aqui do meu lado. Rapaz, eu disse, de onde é que veio esse cara aí? E ó que, assim... Eu tenho, com 12 anos de idade, me converti ao Senhor e nasci no fogo. Já sabe, já no conhece. movimento da revelação, do profético, do monte. Tive experiências poderosas com Deus. E Deus despertava em mim e me habilitou com alguns dons. E eu deixei guardado durante muito tempo. O dom profético ficou adormecido, porque eu dizia assim, não quero conversa com nada, rapaz, não quero. Parei. Durante muito tempo, dos 12 até os 18 anos, fluí, rapaz, mas, vou te dizer, coisa forte, hein? E de profundidade. Depois eu fiquei assim, fui para o mercado secular, ganhar um dinheiro no mundo, trabalhando, o dom adormeceu e eu fiquei cético para algumas coisas. Entendo. Eu fiquei meio que, quem é esse cara aí? Onde é que ele veio? O que é que ele está fazendo? É forte. Que onda é essa aí? Eu vou já guardar aqui. Desse jeitinho assim, eu tava lá. E aí, meu irmão, veio um manto entregando e revelando, e eu disse, rapaz, eu nunca vi nada parecido com isso aí, não. Que doideira é essa? E tá. No final, eu estava caminhando para o final já. No final ali, aí eu curvei a minha cabeça e disse, Deus, eu queria que o Senhor falasse comigo aqui, Pai, porque só o Senhor sabe sobre tudo de mim. Nenhum comedor, olha o que eu disse, nenhum comedor de feijão da terra sabe o que eu tenho com o Senhor, os meus desejos, as minhas experiências, mas eu queria que o Senhor falasse comigo. Rapaz, eu fecho a boca, o Senhor dá uma volta, eu tenho esse vídeo no meu Instagram, tá lá. O Senhor dá uma volta por ali, um jeito assim andando, águia imperial, né? Vai de um lado, vai do outro e volta e aponta para mim e diz assim, você. Eu digo, pronto, agora acabou comigo. Mas eu também disse, agora acabou comigo, porque Deus atendeu minha oração e eu queria saber se de fato vinha algo do céu, de revelação. Profeta, tu és um profeta. Eu creio. Não é brincadeira. Eu creio. Expressões que eu disse
em um momento de extrema dor, de extrema dificuldade, quando só eu e a médica que atendeu a minha esposa, a palavra que eu disse para a médica e a médica disse para mim, e a expressão que eu fiz foi o que o senhor entregou com detalhes. Além de falar de um tempo muito difícil para mim, porque eu também estava vivendo um período na dúvida se sairia candidato a vereador em Fortaleza, eu fui candidato a vereador, ou se não, se avançava no campo político ou não, e tinha uma confusão na minha cabeça, algo muito forte. Aí Deus descascou, como diz o cearense aqui, descascou o abacaxi, entregou detalhes por detalhes, e no final, parece aquela bala de prata, para dar um tiro assim e deixar o cara no zero mesmo. A experiência, a fala que ele disse foi aquilo que eu vivi. E ele diz assim, o vídeo está lá e ele vai dizer assim, e quando eu dei livramento àquela mulher, você levantou a mão e disse, só pode ser Deus. Eu disse desse jeito, cara. Eu acredito, Renatinho. Foi muito doido aquilo ali. Detalhes, né? Foi muito doido. Porque quando a doutora sai, a médica sai agora do consultório, a médica tinha entrado me dando um diagnóstico para a esposa, dizendo, é muito difícil, é de muito risco, é muito perigoso. E aí, vamos orar. Eu disse, nossa, eu fui para dentro do quarto, aí do hospital, e orei. Digo, Deus, eu não tenho como cuidar dos meus filhos. Eu não tenho como cuidar, Senhor. Eu não sei. Meu pai, como vai ser? Rapaz, quando a doutora me liga e diz, deu tudo certo, pode descer, que eu desço, que eu vou ver minha esposa. Aí ela disse para mim assim, deu tudo certo. Deu tudo certo. Eu disse, só pode ser Deus. E foi a palavra que você usou. Então, do começo ao fim, não tem sorte, não tem um trajeto, não tem um roteiro, não tem uma desviação, não. Tem os céus abertos entregando a você a mensagem. Você recebe aqui, aí faz a decupagem, né? Como se fosse um decodificador, e vai processando. Porque e vai entregando. O profético é coragem, né? Na realidade, você tem que ter coragem. Tá entendendo? A mensagem chegou, mas se você ficar ali acanhado... Você vive isso nos altares do Brasil? Não, eu vivo isso nos altares do Brasil. Eu tenho vários testemunhos. Eu tenho o testemunho de um obreiro que é nosso, o Eli. Ele chegou com câncer de próstata, ele chegou com fralda na igreja. E naquele dia, Deus achou de falar com ele. Eu te curei, eu tô te dando vitória. Ele foi lá pro banheiro, jogou a fralda e tá curado até hoje. Aleluia. Eu tenho uma senhora que eles me trataram, me adotaram como filho. Ela chegou acamada com câncer na coluna. Com câncer na coluna, e aquele dia Deus achou de falar com ela. A mãe morreu de câncer, o irmão morreu de câncer, ela está viva para glória e para honra. Deus chegou. Então eu tenho visto assim, contemplado, perdão, a grandeza desse ser imutável, desse ser poderoso. Tá entendendo? Já ficou com medo de entregar alguma coisa que Deus mandou? Muito, demais. Tá entendendo? Como é isso? Agora o profético fluindo, tendo a obrigação ali do céu, o encargo de Deus, e agora aquela dúvida, o medo. O medo também, mas na realidade eu falava, será que é Deus? Mas como eu falei para ti desde o início, eu me achava diferente lá no início, tá entendendo? Mas não sabia que o Espírito de Deus já estava trabalhando na minha vida. Para mim viver isso aqui é algo extraordinário. Na realidade, eu tenho o meu ministério, eu tenho o meu chamado, sim, tá entendendo? Eu tenho o meu porte, tá entendendo? Eu não preciso... Todo mundo fala, Jerônimo, você tem o teu ministério, e eu tenho um ministério diferente. A pessoa ama, tá entendendo? O teu ministério é diferente. Mas o que eu tenho no meu ministério é que Deus fala hoje e cumpre-se muito rápido. Isso é a profecia de Deus. Por isso que eu falo, tem os falsos, mas tem os verdadeiros. Sim. Nós já estamos prosseguindo a conhecer a Deus a cada dia e prosseguindo esta perfeição. Tá entendendo? Mas sempre com uma palavra rima, uma palavra direcionada. Amo a Bíblia, mas eu acredito que Deus me chamou para ser profeta nesta terra. É verdade, isso é muito relevante quando o senhor fala, e eu percebo do cuidado, do zelo, do carinho e do respeito que o missionário Ivan Cruz tem com o altar da Igreja Reunidos, que não vem qualquer modinha, não. Aqui não tem essa... eu tenho acompanhado esses dias aqui, tive agora dia 21, segunda-feira, vivendo 12 horas constante de manifestação de Deus, no aniversário da igreja, 19 anos, do Projeto Colunas, 17 anos, e eu vivi isso muito intenso.
Eu cheguei 9 da manhã e fui até 9 da noite. O senhor foi um dos pregadores ali, um dos profetas também que foi usado. No meio de uma multidão muito grande, Deus fazendo coisa fora do normal. Não dá para dizer de onde vem. Então, o missionário tem esse cuidado. Tem esse cuidado. Não é qualquer modinha que vem, mas o negócio está muito baldeado. Demais. Você sabe o que é baldeado, né? Demais. A linguagem do nosso cearense aqui. Está muito cheio de marmota, sim, porque cheio de onda. Porque, na realidade, a gente se angustia até para colocar um vídeo na internet. Tá entendendo? Mas eu confio e acredito no meu chamado. Tá entendendo? Então, hoje, eu me tornei um pastor de igreja. Além de ser um profeta para essa nação, tenho inspirado uma geração aí que... Pastor Jerônimo. Mas eu sempre com essa humildade, eu sempre com essa simplicidade. Então, isso daqui que é o meu lema. Essa humildade, tá entendendo? Nunca usufruí daquilo que Deus me deu para me beneficiar. Sempre na simplicidade. Eu sou aqui de Fortaleza, a mesma pessoa, do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, a mesma pessoa, Renatinho. O senhor consegue definir e até ajudar essa pessoa que do outro lado está, quando percebe um espírito do erro, um espírito do engano, um falso profeta, utilizando de técnicas ou de ferramentas, a gente, talvez alguém que diga assim, nossa, eu não tenho esse discernimento, alguém use uma palavra do inglês americano, eu não tenho feeling, eu não consigo perceber isso. Como é que é? Tem algum fator? Pedir a Deus que te dê o discernimento e o entendimento para você não ser confundido nem embaraçado? Ou tem alguma outra coisa que a gente possa perceber e já descreditar? Como é que é? Não, na realidade, eu tenho essa sensibilidade, eu já tenho muita sensibilidade, entendeu? Então eu tenho esse dom de discernimento, saber quem é e quem não é, o que é de Deus, o que não é. Mas eu tenho um negócio comigo. Você errou, o problema é seu. Desculpa a expressão e o vocabulário, Renatinho. Então o pecado é seu, tá entendendo? Errar é humano, persistir no erro é dificultoso. E para essa nova geração aí que se levantou, tá entendendo? Que eles venham ter mais essa sensibilidade, que eles venham andar mais com Deus, venham ter uma vida íntegra, que coisas repetitivas venham sair da vida deles, que coisas novas venham entrar, que esse Deus mamon, desculpe a expressão, tá entendendo? Não venha imperar, porque o mundo, eu tava, tá entendendo? Desculpe a expressão, no sistema, mas não andava com o sistema, tá entendendo? Os holofotes, o Jerônimo, então isso daí nunca me fez, tá entendendo? Nunca me deixou, eu sempre fui essa pessoa. Tá entendendo? Quem me conhece fala, pô, o Jerônimo é a mesma coisa de anos, tá entendendo? Você acha que tem profeta que recebeu a mensagem até um certo ponto e depois ele exagera e entrega aquilo que ele quer? Tem muitos, tá entendendo? E eu queria, quem sabe, orar a Deus nesse sentido, para mim auxiliar essa geração, tá entendendo? Forte. Uma escola profética em prática. Sim, Elias o tisbita, tá entendendo? Eliseu, filho de Safate, ele começou a profetizar? Não. Ele começou a servir, carregar baldes, tá entendendo? Então, a finalidade da profecia no campo da igreja hoje, ela vai ter 3 fatores ou passa disso, vai servir para quê? Qual é a necessidade de um profeta hoje no seio da igreja? Então, na realidade, a realidade existe 3 tipos de profecia. De Deus, né? Que é de Deus, que a gente sente. Quando é de Deus, a gente sente. A gente vê, pô, não é diferenciado. Sim. Tá entendendo? As pessoas, pastor Jerônimo, é diferenciado. É um negócio que assim, eu tenho esse casal que estava aqui, que o missionário orou por eles tinham uma carta que eles fizeram, só eles sabiam, a carta estava guardada com a caneta, e chegam muitas pessoas, Tomé, mas eu não acredito nisso, e acaba reconhecendo a soberania desse ser imutável por uma palavra profética. Porque, Renatinho, quando a palavra é de Deus, você sabe, opa, calma aí, então calma aí, é diferente. Tá entendendo? Não, o negócio agora é diferente. Mas a profecia, tá entendendo? Você vê que é de Deus quando ela se cumpre. Perfeito. Então ela vai servir para consolar, ela vai servir para chamar atenção e ela vai servir para preparar um caminho. Está entendendo? Porque o nosso Deus é um Deus... Deus... Tem uma finalidade. Tem, porque o nosso Deus é Deus de oportunidade. Eu costumo dizer que Deus abre porta onde não tem. Apocalipse 3:8, conheço as tuas obras. E eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, qual ninguém a pode fechar. Que tem poucas forças e, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Tá entendendo? Mas se o prazo tiver invalidade, tá entendendo? Deus vai honrar. Deus fala, tá entendendo? Deus dá direção. Deus coloca o Waze. Deus coloca a bússola.
Mas o camarada não quer nada com Deus. Não tem como. Não tem como, mas não aconteceu. Certa feita, Deus me usou para um rapaz. Ele falou, pastor, a minha mulher saiu de casa. Eu estou angustiado, o que eu faço? Eu falei assim, não, vamos entrar no propósito, Deus vai dar direção. E num dia na reunião, Deus falou assim, eu estou dando direção, estou pondo um encantamento por terra. Oh. Isso passou um ano, ele falou assim, pastor, a profecia não se cumpriu. Eu falei, ei, vem cá, vamos conversar. O negócio é o seguinte, como que você quer que a sua esposa volte para você se você tem que estar com outra mulher? Ah, meu amigo. Daí não tem como, Renatinho, tá entendendo? Você tem que se desvaziar do homem natural. Deus fala. Você recebe a direção. Sim, a direção. A instrução de Deus. Eu sou profeta e vai se em Deus. Tá entendendo? Se o senhor me entregou uma palavra profética lá atrás e disse, caminha, tem uma direção. Se eu não estou preparado, eu não vou assumir aquilo que Deus tem para mim. Você entendeu o detalhe? Através dessa palavra. Ela vai antecipar, ela vai trazer à existência o futuro que Deus já tem preparado, não é? E entregar para o tempo presente, onde eu posso desfrutar desse momento, dessa revelação já, como também me organizar para desfrutar dela daqui a pouco. Não é assim? Porque você tem que confiar. Os que confiam no Senhor são como o quê? Os montes de Sião. Que não se abalam, mas permanecem firmes. Permanece para sempre. Isso. Se você confia, você tem uma vida equilibrada, sim ou não? Sim. E você não teme o futuro. Verdade. Tá entendendo? Porque o futuro pertence a quem? A Deus. Pronto. O senhor já liberou alguma palavra profética pelo Espírito e agora disse para aquela pessoa e foi, depois de muito tempo, encontrou com a pessoa e percebeu que ela estava fora do propósito? Não fluiu, a palavra não deu vida porque ela não quis. Não quis. E ela chegou a contar, já dizer? Tá entendendo? Porque, na realidade, o problema não foi a profecia. Deus usou, porque a gente é um canal de bênção. Sim. A gente é só um canal de bênção, um profeta. Então nós somos levantados para lançar essa palavra profética, assim diz o Senhor. Tá entendendo? Mas a pessoa tem que estar no propósito. A pessoa não pode ficar em cima do muro. Vou ou não vou? Dá um passo para frente, 10 passos para trás. Tá entendendo? E quer que as coisas sejam de maravilha. Ah, Deus vai abrir uma porta, mas você fica em casa até uma hora da tarde, dormindo. Você quer que a porta vai se abrir como? O senhor acredita que se tiver recebido uma mensagem de Deus para entregar a alguém com um destino final não tão agradável, tipo a profecia do rei Ezequias, que agora vai lá e ora e volta. Essa palavra o senhor já entregou e alguém já orou e Deus já renovou, revolucionou, trouxe a misericórdia? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Chegou e tem uma sentença. Já entregou uma sentença para alguém? Muito. É doloroso? Doloroso, tá entendendo? As pessoas aí ficam aquela... Mas eu tenho nesse meu ministério contemplado muita coisa de Deus. Uma certa feita, entrou não sei se eu posso falar aqui... Hoje ele atualmente é um prefeito. Sim. Eu posso, acho que posso... Pode, se não quiser até figurar o nome, pode figurar. É um casal, uma família, né? E ele me ligou e falou, pastor, será que o senhor podia orar por mim? Nós temos amigos em comum e eu precisava dessa oração, precisava de um direcionamento de Deus. Eu cheguei, demorou para nós conversar, e quando deu para nós conversar, Deus preparou tudo, ele sentou na mesa, enfim... Ele falou assim, pastor, eu estou aqui angustiado, aflito, faz 30 anos que eu trabalho nessa área e eu não quero mais, porque eu sempre bati no gol e eu precisava de uma direção de Deus. Porque tem pessoas que pensam que a gente é vidente, tá entendendo? Quando a Jeroboão olhou para a mulher dele e falou assim, mulher, sabe aquele profeta lá, o Aías, que falou acerca que eu ia ser rei de Israel? Sim. Vai até a casa dele, mas vai disfarçado, tá entendendo? Mas o profeta Aías era homem de Deus. Ainda tem uma geração que não se corrompe. Uma geração de Samuel. Uma geração diferenciada. Uma geração que clama. Jeremias 33, clama que eu respondo. Tem uma geração ainda que se desvazia do homem natural, que é Deus. Eu sou um pastor que oro ainda, um pastor que busca a presença perene deste Deus que é poderoso. Então eu estava falando aqui desse personagem. Ele falou, pastor, minha esposa não quer que eu faça mais nada, eu não sei o que eu faço. Eu estava com uma Bíblia, eu falei assim, meu senhor, essa Bíblia que você me tirar de mim está quebrando minhas pernas, está tirando minha vida. Se eu falar para você não continuar, eu estou judiando você, porque há 30 anos você faz isso. Então só que você vai fazer agora diferente, você vai fazer para Deus. Quando eu falei que ele ia fazer para Deus, ele estatalhou os olhos assim, e ele começava a ir todos os cultos. E ali Deus foi dando uma bússola, a direção. Hoje ele é uma autoridade, tá entendendo? Porque Deus, ele era um improvável. Jabes, na cosmovisão hebreia, Jabes era um perdedor. Forte.
aleluia, seu nome significava dor, mas ele fez uma oração, tá entendendo? Uma oração e Deus colocou Jabes como ilustre. Eu quero te dizer, aleluia, que Deus vai mudar a tua história. Eu quero te dizer nesse podcast, nós estamos aqui olho no olho, é muito forte, é detalhes de Deus, com essa sumidade, com essa autarquia, com esse príncipe. E eu quero profetizar aos ouvintes, telespectadores que estão aqui, aleluia, ligado, Deus vai ser glorificado. Deus vai colocar vocês como ilustre. Estou aqui como profeta de Deus, como autoridade de Deus, para determinar que sonhos vão se tornar reais. Que esse ano vai ser um ano da conquista. Se você tem fé, aleluia, aleluia, se você acredita, você está dando o primeiro passo. O primeiro passo é acreditar, o segundo é visualizar. Quando Deus fala para Abraão, Abraão, sai da tua casa e do meio da sua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. A terra era incerta. Sim. Mas Abraão acreditou. Então acredite, dê o primeiro passo, porque você vai visualizar o seu milagre para a glória do Senhor. Aleluia, forte demais. Eu estou aqui com ele, está faltando 8 minutinhos, ou menos que isso, para a gente finalizar aqui. Estou muito feliz, gente. 92.1 Rádio Líder ao vivo agora. Você também aí, ó, temos 4 minutos só para finalizar. Ainda você ouvindo, ou melhor, assistindo via YouTube, aqui no canal Olhe nos Meus Olhos. Boa noite, obrigado a você que chegou agora. Tem a oportunidade no YouTube de assistir o começo, o meio e o fim. A hora que você quiser, você pode voltar aí no seu cursor, não é? E vai trazer um pouquinho mais para frente, um pouquinho para trás. Já na TV, no canal 25.1, em única apresentação. Você está vendo agora, no rádio, ouvindo agora também. O certo é que antes de finalizar, eu queria trazer aqui agora a Evogard Saúde. Por gentileza, meu amigo Pedro, coloca aí, porque eu vou falar para você dessa condição que você tem de cuidar da sua saúde de verdade. Cuidar da sua saúde de verdade com a melhor empresa de assistência à saúde do Brasil. Eu digo isso porque eu conheço, reconheço, tenho visitado, tenho acompanhado eles e olha, a operação que é de abrangência nacional dá oportunidade a você e a sua família toda terem então oportunidade de serem cuidados com mais de 70 mil pontos de atenção em todo o país. Já imaginou? Você está aqui e faz o seu plano aqui hoje, já a partir de 2 dias está funcionando, tem até 5 dias para você ter a sua consulta, se demorar 20 dias, o plano paga para você o reembolso. Você vai ter tudo que você precisa, atenção médica, você vai ter ainda telemedicina a hora que você quiser, 24 horas por dia, 7 dias na semana. Não é brincadeira não, gente. E o valor é o melhor do país, não tem ninguém fazendo o que eles estão fazendo, ninguém de verdade. A Evogard é uma empresa que tem a marca cristã e que leva você para cuidar da sua saúde de verdade, porque, olha, são mais de 23 especialidades médicas que você vai poder contar. Não vai ter mais essa história de ir na fila do SUS, demorar, conseguiu a senha, aí demora mais 2 meses para conseguir uma consulta, depois o médico te manda para o exame, quando você chega lá depois de 4 meses, a máquina do exame está quebrada. Sai daí e vem junto com a gente da Evogard Saúde, porque chegou a solução para você. O telefone está aqui, é o 99963-0053, 99963-0053. Você em qualquer parte do Brasil, tá? Em qualquer parte do Brasil, pode entrar em contato no WhatsApp 85 99963-0053 e ter tudo que você precisa na palma da sua mão, telemedicina, atenção médica, sempre um especialista pertinho de você. Se você usar o aplicativo, você vai colocar o seu CEP. Na hora que você coloca o CEP, vai aparecer a especialidade próxima a você. E eu vou te dizer, você pode sair daqui e ir para Balneário Camboriú, lá na terra do meu amigo pastor Jerônimo, descansar, aproveitar lá as belas praias que ali tem e utilizar o serviço, dizendo, eu vou sair de Fortaleza na sexta-feira e vou ficar até segunda. Quero ver se eu encontro uma consulta aqui no sábado ou na sexta. E aí você vai encontrar, pode ter certeza. É só ligar e já garantir. 859-9963-0053. Para finalizar, de volta com o profeta aqui, nós falamos de profecias, falamos do espírito profético, falamos das vivências, dos conhecimentos, um pouco da sua história. O senhor acredita, e aí eu queria falar agora, nesse viés profético, para fechar, o senhor acredita que o calendário que nós estamos vivendo é um calendário que antecipa ou antecede a volta de Jesus? O falecimento do Papa, como outros líderes que já passaram também por todo pela história da humanidade. O senhor consegue entender que está vindo no passo a passo uma oportunidade para uma nova geração, para um novo tempo? Ou é muito mais apocalíptico ou muito mais que faz sentido trazer uma mensagem de esperança? Como é que é? A calendário, Renatinho, o Evangelho de Mateus nos diz ali,
a respeito da parábola da figueira. Quando os seus ramos se tornam tenros e brotam as folhas, saber que está próximo o verão. É como com um homem partindo para fora de casa e mandasse com um porteiro que vigiasse. Portanto, vigiai e não saberá quando chegará o senhor da casa, ou pela meia-noite, ou pelo cantar do galo, para que vindo de improviso não vos encontre dormindo. Eu acredito que nesse pleno século XXI, aleluia, nós estamos aí, aleluia, esperando, ansioso, vamos regozijar, estamos aqui, mas não estamos daqui. Eu acredito que nós somos celestial, mas eu entendo, ouvintes que estão aqui me ouvindo, que a vinda do Cristo, a vinda do Messias, a vinda do Mestre está próxima. 1845 referências nos afirmam categoricamente que Cristo Jesus voltará, sendo que 318 das quais estão inseridas nas páginas seletivas da Bíblia literiosa da Bíblia Sagrada, e nos afirmam que Jesus voltará. Mas, pastor, desde a minha avó, da minha bisavó, da minha tataravó, que eu ouço ouvir que Jesus voltará. Mas aquele que falou que ele iria preparar lugar para que onde ele estivesse um povo também. Então eu acredito, Renato, ouvintes, que Jesus ele vem buscar um povo dentro de um povo. Uma igreja escolhida, ele não vem buscar uma igreja piolenta, desculpe a expressão, ele vem buscar um manancial fechado, a sua fonte selada. Então nós temos que estar preparado para tudo. Quando você falou aí da morte do Papa, na realidade, que Deus possa ter misericórdia, nós intercedemos pela vida dos nossos irmãos católicos, mas nos anais da história ostenta-se, ou existe N nomes esquecidos no mar do esquecimento. Eu poderia falar aqui o nome de Beck, o nome de Bob Dock, o nome de Cominem, D'Alembert, Zoroastro, Nostradamus, Alexandre o Grande, o rei do helenismo, que com 25 anos de idade revolucionou o país. São nomes frívolos, esquecidos no mar do esquecimento. Mas o nome do nosso Jesus é nome poderoso, é nome que liberta, é nome que cura, é nome que restitui. Aleluia, eu acredito que Jesus ele tomou a forma humana, 100% Deus e 100% homem. Os obstetras eram invisíveis, a maternidade era desassistida. Os hotéis estavam lotados, mas ali nasceu o Salvador do mundo. Quando eu olho para o livro de símbolos, salmos e liturgias, o contexto apocalíptico, a palavra do Apocalipse, que nos diz que quando João, exilado na ilha de Patmos, viu uma voz como a de trombeta que falara: João, tudo que tu vês, escreve tu em um livro e manda as 7 igrejas que estão no continente da Ásia. Oeste da Ásia Menor, Tiatira, Sardes, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, a Laodiceia e a Filadélfia. Eu acredito que João olhou para aquele ser imutável, poderoso, filho da Maria, mas enviado de Deus. Eu estou falando daquele, quando Vossa Excelência está falando do Papa, mas eu estou falando daquele que ressuscitou. Porque quando eu falo em ressurreição, nós vemos que essa semana foi uma semana onde o Brasil, todo mundo olha para o Cristo ressurreto, aquele que ressuscitou ao 3º dia. Ali na Índia a gente vê os restos mortais, ou o epitáfio de Mahatma Gandhi. Sim. Gandhi morreu, mas não pode triunfar. Não teve o gostinho do triunfo total. Ali na Índia está os restos mortais, ou o epitáfio de Mahatma Gandhi. Ali na Índia, nós vemos ali os restos mortais do filósofo Siddhartha Gautama, sim, mais conhecido como filósofo Siddhartha Buda. Buda morreu, mas não teve o gostinho da ressurreição e do triunfo total. Nós podemos ver aqui nos Estados Unidos, o fundador da igreja que se diz santo dos últimos dias, os Mormons, Joseph Smith. Joseph Smith defendeu a poligamia. Deixou mais de 28 mulheres e mais de 48 filhos. Mas quando Salomão entoava um poema sulamita para dizer: tu és formosa e em ti não há defeito. Teus olhos são como das pombas e brilham diante do seu véu. O teu cabelo é como um rebanho de cabras que pastam sobre o monte da Gileade. Eu acredito que o Cristo Nazareno ele vem buscar uma noiva diferenciada. Joseph Smith morreu, não pode triunfar e não pode conquistar o ápice da vitória. Karol Wojtyla, mais conhecido como Papa João Paulo II, morreu lá em Roma. A gente viu a morte agora do Papa, morreu, mas não pôde triunfar. Em Meca, está lá os restos mortais de Maomé. Nós temos aqui Tairo Taniguchi, Masaharu Taniguchi, fundador da Seishonoye, morreram, mas não triunfaram. Leon Rivail, o fundador da Testemunha de Jeová, morreu, mas não pôde triunfar. Mas quando nós falamos nesse podcast de olho a olho, nós lembramos do Cristo Nazareno. Aleluia. Nós lembramos de Jerusalém, a cidade turística de Israel, onde morreu o líder dos vales, o maravilhoso, justo juiz, ontem e hoje, o príncipe da paz. Aleluia. Está lá, os restos, aleluia, lá está o seu epitáfio. Ele não está mais aqui. Aleluia. Porque já ressuscitou. Aleluia. Então nós acreditamos que ele falou: eu vou preparar lugar, para que onde eu estiver em vós também. Então eu acredito, aleluia, que a vinda do Cristo, do Nazareno, aleluia, está próxima. Que viemos regozijar e cantar o hino da vitória.
Profético, profético e profético a palavra de hoje aqui para fechar tudo. Deu uma aula. Aleluia. E aí você vai querer se envolver nesse manto profético? Você quer viver essa plataforma do Espírito também? Vem viver essa experiência, esses momentos aqui na Igreja Remidos em Cristo. Que eu vou dizer, alguém já disse, rapaz, é libertação, expulsa demônio, tem cura, e é profecia, é um avivamento, não é? As igrejas, você tem rodado nas igrejas do Brasil, conhece? Tem igreja que o povo dorme, não tem? Renatinho, a Remidos do Senhor é diferente. Aqui tem um pessoal aqui diferenciado, com uma sensibilidade no mundo espiritual incrível. Vem da parte do seu presidente, missionário Ivan Cruz, uma pessoa de um caráter ilibado, um pastor, um Abraão, uma pessoa que ora, clama, busca. E Remidos do Senhor é fortalecimento, esse altar aqui fortalece qualquer profeta, Aleluia. qualquer pastor. Eu glorifico a Deus por esta igreja. Glória a Deus. Olha, no começo do nosso tempo aqui, o profeta estava bem disposto. Nós estamos findando o programa aqui. O pastor Márcio foi comprar Benegripe para ele. Foi. Que ele estava se sentindo ruimzinho, que era beleza. Mole, disse assim, acho que nós não vamos conseguir chegar até o fim, que eu estou cansado. E aí, não tomou o Benegripe, está aqui forte, firme, até o final. Excedemos o tempo, né, Pedro? 1 hora e quanto aí? 1h05. Nossa, Meu Deus. para quem não queria muito tempo, tá aí. Foi bom demais. Deus sempre surpreende. Olha, profeta, eu fico muito feliz. Obrigado, Renatinho. Recebo você sempre, quando quiser, quando estiver aqui em Fortaleza. Pode marcar e já vou marcar o compromisso de ir até Balneário Camboriú. Fechou. Tamo junto. Passar uma semana com a família Obrigado. lá, porque Tu eu ama? gosto muito daquela terra lá. Amém, meu amigo. E nós vamos estar juntos em nome Tamo de junto. Jesus. Obrigado. Um abraço aos ouvintes, telespectadores. Que Deus abençoe vocês. Missionário Ivan Cruz, que Deus abençoe o Marcinho, que Deus abençoe esse príncipe do sonoplasta. Que Deus abençoe a todos. Renatinho, um prazer e uma honra. Que Deus abençoe, queridos. Maravilha, minha gente. Obrigado por tudo. Deus abençoe. A gente se encontra aqui amanhã, se Deus deixar, se Ele permitir, se for de sua vontade, se Deus quiser. Logo a partir das 22 horas, a gente se encontra. E no rádio, amanhã, cedinho, eu tô com você aí. 10 da manhã na Rádio Líder 92.1. Um abraço, fica com Deus. Excepcional noite, bom descanso e que o Senhor te dê sonhos maravilhosos. Em nome de Jesus. Foi forte.